Uma bala para quem disser para mim qual é o último livro da Bíblia. Os irmãos gostam de bala, hein? Apocalipse, no capítulo 2. Nós temos, a partir desse capítulo 2, várias cartas direcionadas pelo Senhor Jesus Cristo a igrejas diferentes. Os irmãos que vão para caravana no fim do ano para a Turquia, vão passar nessas 7 cidades onde essas cartas, para quem essas cartas foram direcionadas, naquela época, naquele contexto. Hoje nós vamos pegar uma dessas cartas que ela é didática no seu ensinamento, e ela é contextualizada a nós hoje. Acabei de falar de cristãos perseguidos, e de alguma forma todos nós somos refugiados e somos perseguidos. O primeiro refugiado que existe na história foi Adão, que foi criado para viver numa plenitude de felicidade, de alegria, de prazer, no lugar que Deus preparou, mas se tornou um refugiado porque houve um ataque maligno na vida dele, e ele sofreu com esse ataque maligno, evidentemente tendo uma responsabilidade por isso, e perdeu o seu lugar no Éden, e se transformou num refugiado. Foi viver fora do seu contexto natural. Aí quando chega no Novo Testamento, o Senhor Jesus vem com a história de que nós não somos desse mundo. E ainda ele complementa: porque vocês não são desse mundo, esse mundo vos odeia. Se vocês fossem desse mundo, esse mundo amaria o que é seu. Mas como vocês não são desse mundo, então o mundo os persegue porque vos odeia. Então todos nós acabamos sendo de alguma maneira refugiados. E uma principal característica que abate-se sobre a vida do refugiado é o sofrimento, é a dor. Nessa carta que nós vamos observar à igreja de Esmirna, nós vamos falar sobre a forma de lidar com o sofrimento de uma maneira que ele se transforme até em algo produtivo, tirando proveito do sofrimento. Tem coisas, irmãos, que não dá para a gente mudar. Tem coisas que não dá para a gente evitar. Uma delas é o sofrimento. Não dá para viver nesse mundo sem experimentar sensação de dor. Seja a dor física ou a dor emocional. Mas de alguma forma nós experimentamos a sensação de dor, e a dor traz sofrimento. Então não dá para viver no contexto dessa vida sem encarar o sofrimento. O que nós somos treinados a fazer é ficar tentando fugir do sofrimento, escapar do sofrimento. E nós pensamos que temos que escapar de verdade do sofrimento. Só que sofrimento tem em tudo. Você está aqui, tem sofrimento. Você está ali, tem sofrimento. Você está numa situação, tem sofrimento. Tem a pessoa solteira que diz: eu sofro porque eu não sou casado. E tem o casado dizendo: ah, se eu fosse solteiro. Tem gente que é pobre que está dizendo: se eu fosse rico eu não sofreria tanto. Mas tem tanto rico se suicidando porque sofre muito. Então o sofrimento é algo inerente da vida. Tem gente que diz: eu vou mudar de religião para parar de sofrer. Não para. Quem é crente em Jesus Cristo lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus? Levanta a mão e diz glória a Deus. Quem mesmo sendo crente em Jesus Cristo sofre por alguma coisa? Diga glória a Jesus. Eu vou mudar de casa para parar de sofrer. Eu vou mudar de país para parar de sofrer. Vou para um lugar onde não tem a Dilma. Não adianta. Sofrimento sempre vai ter nessa vida. Então o que nós temos que saber fazer? Lidar com o sofrimento, ter a melhor reação diante do sofrimento, e quem sabe tirar um proveito e conquistar alguma coisa por causa dele. E a igreja de Esmirna é uma igreja que sofria. É a igreja dessas 7 do Apocalipse que mais sofria. E nós podemos aprender muitas coisas com essa igreja, com a carta que Jesus envia para ela. Nós vamos olhar para isso então. A primeira coisa que eu tenho para dizer, fique aí com a sua Bíblia aberta, Apocalipse capítulo 2, versículos 8 em diante, até o 11.
A primeira situação que eu quero observar aqui é a causa das opressões que nós sofremos. Existem 3 grandes opressores sobre a nossa vida que nos imputam sofrimento. O primeiro deles é o imperador. Diga comigo, o imperador. O versículo 9 diz que o Senhor conhece as aflições e a pobreza daqueles irmãos. O sistema político daquela época era um opressor sobre os cristãos. O principal culto daquela época era o culto ao imperador. Todos tinham que viver em função do imperador. Todos tinham que adorar o imperador. E evidentemente os cristãos não se sujeitavam a isso. E por causa disso eles perdiam o emprego. Por causa disso eles tinham os seus bens tirados deles, espoliados. Eles perdiam o direito da sua casa. Eles perdiam as suas coisas. E muitos eram colocados na fogueira, eram mortos. Por quê? Porque tinha um opressor sobre eles, que é o imperador. Eu não quero dizer o imperador no sentido de uma pessoa, mas de um sistema de governo. Um sistema que rege as coisas, que determina o comportamento das pessoas. Essa é a primeira causa que imputa sofrimento para a gente que é cristão. Que coloca-nos nessa condição que a igreja estava aqui, ó. Suas aflições e sua pobreza. A cidade de Esmirna não era de toda pobre. Era uma cidade bonita, turística, cultural. Era uma cidade que tinha muitas pessoas ricas, mas os crentes eram pobres. Os crentes sofriam por causa da opressão do imperador, por causa dessa perseguição que tinha aos crentes, porque eles se negavam a adorar o sistema que existia na época. Eles não se sujeitavam a um sistema que oprimia, que ditava normas de comportamentos contrários aos valores do Senhor. E essa era a primeira causa de opressão. A segunda fonte de onde originava a opressão eram os falsos irmãos. Diz aqui no mesmo versículo que ele conhecia, Jesus diz, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Daqueles que dizem que são seus irmãos, mas na verdade eles não são seus irmãos. E esse é uma outra fonte de sofrimento para o crente verdadeiro. O crente autêntico, o crente verdadeiro, ele sofre por causa dos falsos irmãos. Daqueles que com o seu testemunho denigrem a imagem do Evangelho. Com o seu comportamento mancham a causa de Cristo na terra. E você vai comprar uma coisa num lugar e o vendedor diz assim, você é cristão, você é crente, eu conheço um crente que comprou aqui e não pagou, eu conheço um crente, você é pastor, então você é sem vergonha, porque eu conheço um pastor que é sem vergonha. Então esses falsos irmãos que não têm caráter, que não têm uma vida aos pés da cruz, que não têm um testemunho, que quando abrem a boca não expressam palavras para a glória de Deus, mas expressam palavras egoístas, mesquinhas, maliciosas, mentirosas, enganadoras, manipuladoras. Essas pessoas imputam sofrimento aos verdadeiros cristãos. Eu me recordo quando pastor novo em Presidente Prudente e eu não pude comprar um carro financiado, porque o banco não financiava para pastor, porque tinha pastor que não pagava. E isso é até hoje. E aumentando ainda essa situação, eu li certa vez, não sei se história ou fato, mas eu li e expresso uma realidade de alguém que foi numa cidade e comprou tudo o que precisava para mobiliar sua casa quando chegou na cidade. Passados 20 anos, voltou a tentar comprar coisas e as pessoas falavam para ele, os comerciantes, não, para você não vende porque você é pastor. E tem pastor na cadeia aqui na cidade. Antes dizia era pastor, pronto, estava aberto o crediário. Agora é pastor, não pode mais. Mas não é só o pastor não, o crente também sofre. Lá no teu serviço, eu não preciso te conhecer de perto para saber que lá no teu serviço, por causa do falso testemunho de alguns irmãos, tem gente olhando torto para você. Eu não preciso te conhecer de perto para saber que tem gente na escola, na universidade, que olha para você com desconfiança, porque você é um cristão, mas tem um monte de cristão picareta. Quer ver? Só quem conhece cristão picareta aí? Levanta a mão. Está cheio. Se você não conhece, fala comigo que te apresento meia dúzia aqui dentro. Está cheio.
E por causa do mau testemunho, impetra perseguição aos cristãos e sofrimento. E os cristãos padecem. É uma dor emocional, é uma dor muito grande na alma. Aqueles que amam o Senhor de todo o coração, carregam o Senhor na sua vida, dão testemunho de Jesus na sua vida, negam a si mesmo por causa de Jesus, e eles sofrem retaliações por causa de outros que se dizem cristãos. Era melhor que não dissessem que são, era melhor que escondessem a sua Bíblia, era melhor que não cumprimentasse ninguém com a paz do Senhor, era melhor que não tivesse carteirinha de membro de igreja, porque com a vida deles eles fazem cristãos verdadeiros sofrerem. E era isso que acontecia na igreja de Esmirna também. Pessoas que se diziam da igreja e denunciavam os crentes da igreja. E crentes da igreja eram mortos, eram queimados vivos por causa de falsos cristãos, que estavam lá no meio do povo de Deus, mas não davam testemunho de Deus, e ainda falavam mal e tratavam mal o próprio povo de Deus. São os falsos cristãos. Eles colocam sofrimento na vida dos cristãos. A terceira origem do sofrimento, essa é batata. Antes de colocar na tela, qual é o terceiro perseguidor da gente? O diabo, não precisa colocar na tela, agora pode colocar. É o diabo. O diabo é outro que impetra sofrimento aos cristãos. No versículo 10 diz o texto bíblico: o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão uma perseguição durante 10 dias. O diabo usa o sistema, usa o imperador, o diabo usa o falso irmão para gerar perseguição. Veja um fato histórico que eu anotei aqui. A perseguição de 10 dias se refere a 10 ataques que foram feitos à igreja de uma maneira para tentar exterminar a igreja na terra, do ano 64 depois de Cristo, através do imperador Nero, até o ano 312 depois de Cristo, através de Diocleciano. Durante esse período de tempo, houve 10 ataques à igreja para eliminar a igreja, acabar a igreja. Um deles, por exemplo, foi no ano 164, quando o pastor e bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo, que era um ancião de quase 90 anos de idade, um homem de vida ilibada, que amava a igreja e amava a cidade, cuidava das pessoas, mas o imperador da sua época o levou para a fogueira, e o colocou na fogueira para matá-lo, para que servisse de exemplo aos demais, e ninguém mais fosse cristão lá em Esmirna. E Policarpo, quando colocaram na fogueira, deram a última chance para ele e disseram: se você quiser escapar daí, basta negar a Cristo e você vai ser solto e vai ser honrado. Policarpo falou: não me neguem essa glória de morrer pelo meu mestre, ponham fogo logo que eu quero me encontrar com o meu Senhor. Mas essas 10 perseguições aconteceram. O diabo está engendrando tudo, mas a perseguição leva-nos ao sofrimento. Ainda nessa carta nós aprendemos mais uma coisa. Nós aprendemos que em meio a essas perseguições nós precisamos alimentar dentro de nós uma forte convicção. A primeira ação do cristão que sofre é alimentar uma convicção sobre os atributos de Jesus Cristo, sobre quem Ele é, conhecê-lo na sua identidade, conhecê-lo pela sua forma de ser, não por livros e não por informações, mas pela experiência pessoal de fé, que acredita a Ele atributos como a eternidade, a soberania, governo absoluto sobre todas as coisas e a onisciência. É assim que Jesus se apresenta. Olha o versículo 8 comigo. Diz: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. É Jesus que está dizendo: olha, eu falo com vocês, e quem está falando com vocês é aquele que é eterno. Primeiro e o último. Começo e o fim de todas as coisas. Depois ele diz assim: aquele que morreu e tornou a viver. Aquele que é poderoso sobre o maior inimigo do homem, que é a morte.
aquele que venceu a morte e ressuscitou. E depois ele diz assim: eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu tenho ciência de tudo o que está acontecendo, não fugiu do meu controle. Irmão, Deus conhece o que está acontecendo na sua vida, antes de acontecer e durante o tempo que está acontecendo. Ele não perdeu o controle, Ele conhece, porque Ele é soberano, Ele é poderoso e Ele é onisciente. Então você ter uma convicção dos atributos do Senhor, diferenciando de tudo, fazem você nascer a força necessária para passar pelo sofrimento, sabendo que existe um Deus, existe um Senhor sobre a sua vida, que tem esses atributos que somente Deus pode ter. Essa convicção alimentada é que dá para você subsídio para passar no sofrimento e ser vencedor. É a primeira coisa que eu quero ressaltar, é essa convicção. E convicção é coisa que a gente gera dentro de nós. A gente acredita dentro de nós, a gente tem convicção daquilo, porque nós decidimos ter convicção. Nós tivemos vontade de ter convicção, e aí abraçamos aquilo, e ninguém nega aquilo para a gente. Ninguém pode nega aquilo e convence a gente. A gente acredita naquilo e acabou. Pode todo mundo juntar e dizer que eu sou feio, eu acredito que eu sou bonito. É convicção. É convicção. Pode somar a terra inteira, até a Leonor, o dia que ela fala você é feio, de vez em quando ela fala, ela é louca. Porque a minha convicção me diz outra coisa. A convicção é algo importante, essencial para tudo na vida. Muito mais para o cristão no meio dos sofrimentos que ele tem. A convicção é que vai fazer a gente saber que esse sofrimento vai acabar. É a certeza de que ele está aí, mas ele não vai permanecer, e nós vamos permanecer para sempre. Isso é momentâneo, isso vai terminar uma hora. Pode demorar mais ou menos, mas vai terminar. É a convicção que dá essa certeza. É a convicção que faz a gente estar aqui acreditando: eu vou morar com Jesus por toda a eternidade. É a convicção, é essa certeza, é essa convicção que faz a gente não pecar quando surge a tentação. É essa convicção que faz a gente ser resistente na hora da prova. É essa convicção. Jesus se apresenta dizendo quem Ele é. É essa convicção que vai sustentar a igreja no meio dos sofrimentos. É você conhecer Jesus na identidade dEle que vai te sustentar nas tuas tentações e nos teus sofrimentos. É essa convicção dentro de você. Também essa carta nos ensina que o Senhor faz 2 pedidos para a gente de comportamentos que nós devemos ter. O primeiro pedido é de fidelidade. No versículo 10 o Senhor diz: seja fiel. Seja fiel. É uma fidelidade, irmãos, à fé e aos valores de forma incondicional e perene. Por isso que o texto diz: seja fiel até a morte. Seja ser fiel até que você morra por causa dessa fidelidade, ou seja, ser fiel até que chegue os seus dias na terra cumpridos na velhice e você venha morrer por doença, por idade, mas seja fiel até a morte. É o pedido que o Senhor faz: seja fiel aos princípios, aos valores. Não negocie valores. Seja como Daniel, que não negociou valores na sua geração. Mesmo em meio às perseguições do imperador, dos falsos irmãos, mesmo em meio às perseguições que ele tinha, que lhe imputavam sofrimento, ele foi fiel. Como Sadraque, Mesaque, Abednego, como os apóstolos, como cristãos hoje que estão morrendo por causa da fé, como os 21 cristãos coptas egípcios que foram decapitados no começo desse ano, no fim do ano passado e começo desse ano. Seja fiel até a morte, não negue teus valores, não negue os teus princípios. Os falsos irmãos, os fracos irmãos, porque são 2 categorias diferentes. Os falsos e os fracos, mas os 2 causam o mesmo tipo de prejuízo para o reino e para a gente. Essas pessoas não são fiéis aos valores. Elas negam os valores por prazer, por situações cômodas, por dinheiro. Negam os valores. Mentir, falhar no caráter, para eles é comum. Não tem problema nenhum, porque eles não têm fidelidade aos valores de Deus na vida. Então, receber um troco a mais na padaria e ficar com aquilo no bolso, dando uma de malandro, é normal. É até ser esperto e abençoado. Alguns têm capaz de dizer: obrigado, Jesus.
por essa bênção na minha vida que o caixa é que vai pagar. Obrigado, Jesus. Porque eles não têm valores, não têm princípios. Destruir uma família, uma outra família e a sua por causa de um adultério, besteira para eles. Porque eles não são fiéis em valores. Jesus diz, olha, no teu sofrimento, seja fiel aos valores. Seja fiel àquilo que você tem aprendido, àquilo que você tem crido. Seja fiel, seja firme nisso. É o comportamento que a gente tem que ter durante o sofrimento, irmãos. É isso que o Senhor pede para nós. Essa fidelidade coloca freios contra o pecado. E permanência na fé. Essa fidelidade faz isso. Outra coisa que nos é pedido pelo Senhor é que a gente não tenha medo. Olha o versículo 11, melhor, um pouco antes. Versículo 10 diz assim, não tenha medo. E no versículo 11 diz como não ter medo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Então, o que o Senhor pede para a gente ouvir o Espírito Santo e através disso, não ter medo. Quem ouve o Espírito Santo, a Bíblia ensina que é guiado no meio dos seus sofrimentos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Então eu estou andando em lugar perigoso, em lugar de sofrimento, mas o Espírito Santo está me conduzindo. Aquele que está na luz, ele não tropeça, mas aquele que está nas trevas, ele tropeça. Então aquele que ouve o Espírito Santo anda na luz, vai caminhar direito, então ele não vai cair, ele não vai ser destruído, porque ele está ouvindo o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ensiná-lo, vai mostrar para ele como não ser escravo nas adversidades. Porque tem gente que se torna escravo nas adversidades, e o medo faz isso. A pessoa com medo fica escravo da dificuldade. O problema não é a doença, o problema é o medo de morrer. O problema é o medo de sofrer. Não é a falta de dinheiro, é o medo do que a falta de dinheiro pode ocasionar na vida da pessoa. O problema é o medo. E a palavra diz, então, seja uma pessoa que não tenha medo. Se você vai se alimentando dessa convicção, se você é fiel, então você vai começar a ouvir o Espírito e vai sair da sua vida o medo. O apóstolo João, na sua carta, ele diz assim, que o amor de Deus que está sobre nós, ele afasta de nós o medo. Porque onde está o amor, não existe medo. Consequentemente, quando nós não confiamos em Deus e não sentimos o amor de Deus na nossa vida, o medo se apodera da gente. E aí qualquer diagnóstico médico deixa a gente apavorado. Qualquer má notícia na televisão deixa a gente assustado. Qualquer problema econômico, político no país, tira da gente o sono. Qualquer notícia ruim que chega para nós, nos perturba, por causa do medo. Mas ouve o Espírito, é o que Deus te pede. E você não vai ter medo. O Espírito Santo vai te fortalecer, vai te dirigir, vai te consolar, vai fortalecer a convicção que você tem dentro de você. E aí você não vai ter medo. Amém, irmãos? Também a gente aprende nessa carta que tem uma promessa. No versículo 11, a promessa é que você nunca terá o dano maior. No versículo 11, o Senhor diz assim, o vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. O vencedor de maneira nenhuma vai ser condenado ao inferno. O vencedor de maneira nenhuma passará a eternidade com Satanás. E quem é o vencedor? O vencedor é aquele que mesmo no meio das opressões dos opressores, mantém aquela convicção firme e atende os pedidos de Deus. É fiel e ouve o Espírito Santo para não ter medo. Quem passa por tudo isso se torna um vencedor. Então sobre esse vencedor tem uma promessa. Sobre a tua vida tem uma promessa. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Ainda que esse corpo padeça e padece mesmo. Ainda que esse corpo morra e vai morrer mesmo.
mas está reservado para você a ressurreição e a vida eterna que Jesus foi preparar. E sabe, ainda tem mais. Jesus diz: não se perturbe o seu coração. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e não é sistema financeiro da habitação. Eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. Fala para o seu irmão: eu já tenho casa própria, irmão. E olha, é uma mansão. Aleluia, aleluia. E é uma mansão, a rua é de ouro. Aleluia, aleluia, a rua é de ouro. Glória a Deus. E aleluia, não tem prefeitura e não tem IPTU. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. É uma promessa: você não vai sofrer o dano da segunda morte. Sua eternidade já está selada, já está garantida. Bendito seja o nome do Senhor. Para terminar, temos 3 grandes lições aqui com a igreja de Esmirna nessa carta. A primeira delas: a espiritualidade não está associada a uma vida fácil. Se estão vendendo para você isso, não compre. Se estão vendendo isso para você, que você ser um crente santo, fiel a Deus, cheio do Espírito Santo, vai fazer com que a sua vida seja uma vida que não tem percalços, que não tem sofrimento, que não tem dor nenhuma, que não tem luta, não compre. Não compre. Não é verdade. O que a palavra de Deus te oferece, o que Deus te oferece, é que você passa por tudo isso, mas você sai de lá vencedor, você sai de cabeça erguida, você tem força para permanecer nessa situação de cabeça erguida, você tem força para enfrentar esse problema. O Senhor garante que Ele não permite que venha sobre você uma tentação ou uma provação maior do que você pode suportar. Junto com a dificuldade Ele te dá o escape, junto com a luta Ele te dá a força, junto com a conquista Ele te dá a ferramenta. Então Deus está sempre trabalhando em teu favor. Isso que você pode comprar e adquirir, e de graça ainda, porque é a essência da palavra de Deus. A espiritualidade não está associada a uma vida fácil. A carta anterior à igreja de Esmirna é para Éfeso. Faça um contraste entre as duas. Os crentes de Éfeso tinham uma vida fácil. Os crentes tinham posse, tinham bens, eram ricos, tinham dinheiro, a igreja era grande, era a maior igreja. Era a mais rica das igrejas da Ásia Menor, enquanto Esmirna era a igreja mais pobre da Ásia Menor. Que os crentes sofriam mais. E vocês conhecem a igreja de Éfeso, a história, e a igreja de Esmirna. Veja mais um detalhe: Éfeso era famosa e experiente, já Esmirna era uma igreja nova, estava por aquele primeiro amor, estava naquele primeiro momento, ela tinha sido recém-fundada quando a carta é enviada. Isso mostra que tempo de casa não dá garantia de espiritualidade para ninguém. Quem que fica lá: porque eu estou há 200 anos em Cristo, eu sou graduado na igreja. Isso não garante nada, é o dia a dia. Fala para o seu irmão: é o dia a dia, irmão, é agora, é o próximo minuto, é o seu comportamento daqui meia hora, é a sua atitude agora, é o que você está fazendo hoje, não é o que fez no passado, é agora. É isso que vale. Outra coisa, Éfeso era uma igreja fria no amor. Então, era uma igreja que tinha esfriado o amor, enquanto Esmirna tinha esse amor a ponto de morrer pelo Senhor, a ponto de se sacrificar pelo Senhor. Então a espiritualidade não está associada a uma vida fácil. Segunda lição que a gente aprende aqui é que a espiritualidade faz com que você cumpra a sua missão mesmo no meio do sofrimento. Eu sei que eu sempre ouvi, e eu sempre vou ouvir, crentes dizendo que vão deixar a igreja porque estão sofrendo. Crentes dizendo que não vão fazer mais aquele ministério que faziam porque estão sofrendo. Eu sei que eu sempre ouvi, sempre vou ouvir. Mas é um grande engano que está na mente desses irmãos. Por quê? Porque a espiritualidade faz com que você cumpra a sua missão mesmo com o sofrimento. Veja, por exemplo, a igreja de Esmirna. Para a gente entender isso, tem que ir na etimologia, no sentido da palavra Esmirna. Esmirna vem de mirra. A raiz é a mesma, mirra e
Esmirna, é a mesma raiz. E mirra era uma substância extraída de uma árvore espinhosa que gostava de ficar no sol. Uma árvore cheia de espinhos que fica no sol. E de lá é tirada a mirra. Só que, mesmo sendo cheia de espinhos e ficando no sol, ela produzia 3 coisas da mirra. Primeiro, perfume. A gente conhece o perfume de mirra. Produzia perfume. A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo para os não salvos e para os salvos. Nós somos o bom cheiro de Jesus Cristo onde nós passamos. Então, mesmo tendo espinho e estando no sol, produz perfume. Segunda coisa que a mirra produz é medicamento. Medicamento para curar doenças. Então esse crente de Esmirna produz o bem ao redor onde ele está. Ele gera conforto e cura para os males da alma das pessoas que estão perto dele. Mesmo no meio do sofrimento, ele está curando gente. Ele está aliviando a dor de pessoas que estão sofrendo também. E por fim, mirra também produz embalsamento. Então, quando morre, tem aqueles costumes antigos no Egito e outras civilizações, de embalsamar o corpo para durar mais. Com a mirra faz um embalsamento, conserva. Na verdade, o crente de Esmirna, ele conserva a sociedade. Ele mantém as propriedades da sociedade. Ele não deixa a sociedade acabar. É por isso que Jesus disse: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Vocês vão conservar a terra onde vocês estão. Então, o crente de Esmirna, esse crente no meio do espinho e do sol, ele continua produzindo perfume, ele continua sendo remédio e ele continua conservando as coisas ao redor, conservando a família dele, a igreja dele, o trabalho dele, as finanças dele, a fé dele, de outras pessoas também. E por fim nós aprendemos que a espiritualidade gera uma descendência abençoada. A espiritualidade produz uma geração de gente abençoada. A espiritualidade faz filhos serem abençoados. Vocês não imaginam, talvez alguns sim imaginem, a sensação no meu interior de contentamento quando eu vejo pela primeira vez um domingo a Thalita aqui tocando teclado. Não estou ressaltando qualidade de tocar, estou ressaltando alguém que viu uma necessidade da igreja. E mesmo não tendo talento para aquilo, ou dom inicial para aquilo, rala quantos anos, Thalita? Você falou para mim? 15 anos. Para quando vê a necessidade, chegar lá e dizer: estou aqui, ó, vou fazer o que precisa. É uma descendência abençoada. As outras filhas não fiquem com ciúmes, hoje foi o dia dela. Vocês têm o valor de vocês em tantas coisas também. Tantas coisas. Descendência, geração abençoada. A espiritualidade produz isso. Éfeso foi destruída. Quem for agora na caravana de novembro lá para o Oriente, para essa região, vai encontrar ruínas em Éfeso. Quando chegar numa cidade que chama Izmir, vai lembrar que Izmir hoje é só a mudança do nome de Esmirna. E hoje é Izmir, uma cidade turística, bonita, rica, próspera. Porque lá atrás houve uma geração de crentes perfumados, no meio do sofrimento, de crentes que conservavam as coisas no meio do sofrimento, que estavam dispostos a serem fiéis, convictos. E hoje tem lá essa cidade, que é uma das 3 maiores cidades da Turquia. E a Turquia é muçulmana. A maior quantidade de crentes em toda a Turquia está na cidade de Izmir. As outras cidades chamam de Izmir de cidade infiel. Porque todos são muçulmanos. Mas lá em Izmir estão crentes, cheios de Deus na sua vida. Frutos lá do passado. De gente que foi fiel no sofrimento. De gente que soube tirar proveito no sofrimento. Sofrimento, irmãos, não é sinônimo de infelicidade.
mas é uma condição para a gente entender melhor a vida. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 2, diz que a gente aprende mais na casa que tem luto do que onde tem banquete. O sofrimento traz o luto e a dor, mas ali o nosso coração fica contrito, e Deus se aproxima dos contritos de coração. Nós ficamos humildes, e Deus exalta os humildes. O sofrimento realmente não é uma condição e um sinônimo de infelicidade. É no sofrimento que Paulo diz em 2 Coríntios 4,17, é no sofrimento que nós somos aperfeiçoados, somos lapidados, somos preparados. É na casa do oleiro que nós somos quebrados e feitos de novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Você já pensou se lá na olaria o oleiro olha para o vaso e diz: não ficou legal, eu vou botar fogo nele, eu vou quebrar, botar fogo, fazer derreter tudo, acabar, vou dar uma nova forma. Você já pensou se o vaso falasse? Eu? Não faz isso comigo. Enquanto o oleiro estivesse quebrando o vaso, ele ficava: você não gosta de mim, você é ruim, você está me maltratando, você está acabando comigo. Por mais que o oleiro falasse: não é isso, eu vou te fazer melhor, eu vou te fazer mais bonito, o vaso ia ficar falando: não aceito, não dá, se eu pudesse eu correria daqui agora. Fala para o seu irmão: teu problema é que você fala, irmão. Esse é o teu problema, você fala. Esse é o nosso problema, a gente fala. Porque se a gente não falasse, o oleiro ia fazer a obra dele tranquilo. Deus é tão sábio que Ele só fez para Ele fazer a mulher, Ele pôs o homem para dormir. O homem ia dar tanto palpite. O problema é que a gente fala. E às vezes falando a gente estraga tanta coisa. Se a gente aprendesse a tirar proveito do sofrimento em vez de falar. E no sofrimento normalmente a fala é de reclamação, é de murmuração, é de lamento, é de incredulidade, é negativa, é pessimista. Mas se a gente soubesse no sofrimento aprender a ser fiel, convicto, ouvir o Espírito, não ter medo. Se a gente aprendesse essas lições que o Senhor deu para a igreja de Esmirna. E eu não vou ser pessimista, eu vou dizer: nós vamos aprender, estamos aprendendo isso. Você está aprendendo, eu estou aprendendo. A gente está passando, mas a gente está aprendendo. Graças a Deus, tem uma grande notícia: amanhã você vai ser muito melhor do que hoje. Tem uma grande notícia para a sua vida. Não olha para ontem não, olha para amanhã. Amanhã você vai ser muito melhor do que hoje, porque você está na casa do oleiro. Deus abençoe a sua vida, o Senhor te fortaleça, te enriqueça. Vamos aplaudir a Deus pela sua palavra que chegou ao nosso coração, chegou à nossa vida. O Senhor seja conosco, graças a Deus. Pastor, Senhor, graças a Deus. Sentar aqui com vocês. Aproveita que você está sendo aí ministrado pelo Espírito Santo. Pegue seu envelope.